Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo, vamos falar sobre um tema que tem aparecido bastante aqui no canal, aliás, mais do que eu gostaria, para falar a verdade, que são moedas internacionais ou moedas estrangeiras usadas em transações internacionais. Então é isso aí, a gente se vê logo depois da vinheta. Então, vamos lá. Nesses últimos tempos, tem se falado muito sobre um fenômeno chamado de desdolarização, que a gente poderia traduzir como uma perda de importância ou uma perda de relevância, ou pelo menos uma diminuição de relevância do dólar como a moeda corrente do mundo, como a moeda franca do mundo. E existem aí algumas evidências, algumas pistas de que o dólar já não é mais tão onipresente como já foi no passado, mas obviamente isso leva a uma série de exageros, e aí vem aquele momento que eu tenho que abrir o meu coraçãozinho, né? Porque eu estou de saco cheio, tá? Eu estou de saco cheio de ver a mídia econômica e de ver também a mídia informal, né? Então blogueiros, youtubers e companhia, tocando terror por causa desse negócio de moeda, fazendo alarmismo, pegando coisas, às vezes, que são assuntos absolutamente banais e triviais e colocando totalmente fora de proporção. E isso é o caso dos vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal sobre moedas alternativas ou sobre meios de pagamentos alternativos para transações internacionais. Então, já fiz vídeo aqui sobre a suposta moeda comum Brasil-Argentina, já fiz vídeo sobre a suposta moeda comum dos BRICS, e de tanto tempo surge alguma coisa aqui. E olha que eu ainda não fiz nenhum vídeo aqui no canal sobre criptomoeda, hein? Porque alguns aí pregam que, né, uma ou mais criptomoedas podem assumir aí o papel das moedas convencionais, e eu não falo muito sobre esse assunto, eu ainda não me sinto totalmente confortável para falar sobre ele, mas quem sabe aí um pouco para frente. É muita gente tocando terror, fazendo alarmismo, criando falsas controvérsias. Então, eu tenho que chamar atenção quando eu leio na mídia, né, principalmente em veículos de mídia aí que, vamos combinar assim, de tanto em tanto dão aí as suas pisadas de bola, né, quer dizer, contribuem aí para o alarmismo, para o sensacionalismo. Aí eu vejo uma reportagem muito interessante, muito sensata, muito equilibrada, que veio do Business Insider, né, hoje já bastante tradicional portal de notícias americano, voltado para o segmento de negócios e economia, e que, vamos dizer assim, também não tem um histórico que não é assim super tranquilo, né, super moderado, gosta de tocar o terror de vez em quando. Então, quando eu vejo uma reportagem como essa, me chama atenção, um artigo como esse, e eu me sinto, né, no desejo e às vezes até na obrigação de trazer aqui no canal para comentar. Mas enfim, o Business Insider publicou agora, coisa recente, né, quer dizer, então estamos falando de questão de dias aqui em relação à publicação desse vídeo, uma matéria falando sobre um mundo tripolar, com 3 polos, naturalmente, mas tripolar, né, com foco nas moedas. Então, falando de um mundo onde as transações econômicas estariam majoritariamente concentradas em 3 moedas, sendo essas 3 moedas o dólar, o euro e o yuan chinês, né? Então, lembrando, o yuan, né, tem a moeda propriamente, né, e o yuan como unidade monetária e o renminbi, né, como a moeda física ali, né, notas, moedas, etc e tal, mas acaba se usando as duas coisas intercambiáveis. Vamos para fins de facilitar a vida aqui, ficar com o yuan. O autor dessa reportagem é um economista, eu não conhecia, chamado Stephen Yen, ou Yen, não sei, né, qual é a pronúncia correta do nome dele, que é o CEO de uma empresa de consultoria econômica chamada Eurizon, que eu também não conhecia. Tá? Então essa reportagem aqui me levou ao conhecimento.
mas ele fez algumas observações muito interessantes, tá? Então, uma observação, que é uma observação que não é exatamente dele, mas a gente já vem tendo evidências disso, é que o dólar vem perdendo peso ao longo dos anos. Então, estamos falando assim, ao longo dos anos, 20 anos, pelo menos. Tá? Que a gente vê aí em determinados indicadores, determinados relatórios, o dólar vem perdendo um pouquinho, mas é uma coisa muito gradual, muito tranquila. Já foi responsável aí por 2/3 aí das reservas internacionais, as reservas dos bancos centrais, e hoje já é um pouco menos. E inclusive eu quero chamar a atenção que existe um relatório publicado pelo FMI, que é o chamado COFER, né? É o Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, tá? Então, COFER, né? Esse relatório aqui é publicado então pelo FMI e ele mostra a quantidade de reservas em moeda estrangeira guardadas pelos bancos centrais do mundo e, obviamente, o dólar aqui na frente. Esse relatório do FMI está consistente com essa observação, que vem caindo, já foi lá atrás 2/3 das reservas, hoje já é talvez aí alguma coisa aí, um pouco mais da metade, vai, para a gente ter números redondos. Mas ainda assim o dólar mostra a sua dominância. Porém, tem uma coisa que chama atenção. Essa queda gradual nos últimos anos, ela se acelerou mais recentemente, coisa de 2 anos, por conta de um evento geopolítico muito significativo, que é a guerra na Europa, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, o que aconteceu? Os países ocidentais aplicaram uma série de sanções econômicas contra a Rússia, contra o país, contra empresas da Rússia, contra indivíduos da Rússia. Então, sanções tanto no sentido de impedir transações comerciais, como até mesmo congelamento de bens, de patrimônio que estaria nas moedas que estão ao alcance desses países que aplicaram as sanções. E isso doeu. Tem gente dizendo assim, mas essas sanções não fizeram nada, não fizeram nem cócega. Não, doeu, tanto doeu que muitos países, além da própria Rússia, muitos países do mundo, todos países muito bem intencionados, estão pensando em opções ao dólar para não ficarem também sujeitos a sanções e coisas do gênero, ou seja, estão com medo que o dólar, e até certo ponto o euro também, sejam usados como armas. Então começam a buscar opções. Supostamente, esses países estariam mais propensos a fazer coisas com a moeda chinesa, o yuan, no caso da Rússia, isso é uma verdade, tanto que a Rússia vem economicamente nesses últimos tempos aí, após a invasão, se tornando cada vez mais dependente da China. E também aconteceu um evento muito significativo que no mês de março deste ano, pela primeira vez, o yuan foi mais usado que o dólar em transações comerciais com a China. A China, obviamente, está forçando a moeda deles ali, porque ter uma moeda franca, uma moeda usada correntemente nas transações é muito cômodo para um país. A China, com as suas ambições geopolíticas, com as suas ambições hegemônicas, naturalmente também quer que a sua moeda seja uma moeda, se não a moeda dominante, uma das dominantes. Então está forçando aí o uso da moeda e, muito convenientemente, vários países assim que estão receosos com o dólar, com o euro sendo usado como arma ou como instrumento de pressão, começam a cair para aquele lado. Ok, então já sabemos que temos um cenário aí que está altamente consistente com esse cenário de desdolarização. Mas enfim, ainda que esteja acontecendo esse processo de desdolarização, algumas pessoas acabam exagerando, né? Então começa com essas coisas, moeda dos BRICS, moeda disso, moeda daquilo, etc e tal, e aparentemente o caminho não é bem esse. E aí que entra então a reportagem de novo lá da Business Insider, né, do economista Stephen Jen, em que ele pinta um cenário que me parece um cenário muito mais plausível, muito mais realista e que combina com um canal chamado Investidor Cético, em que a gente pega todas essas coisas, assim, esses cenários super
radicais, né, e às vezes assim carregados de conteúdo emocional, de alarmismo, de sensacionalismo, e coloca meio de lado, né, talvez não seja bem por aí. Então, na reportagem, o economista lá que foi entrevistado como especialista, né, ele pinta um cenário em que ele vê no futuro o dólar ainda como moeda dominante, e isso é importante. Então a desdolarização nesse aspecto seria uma perda de relevância do dólar em relação à situação atual, mas não em termos absolutos, e teria o euro e o yuan como moedas secundárias. No cenário dele, ele imagina que essas duas moedas estariam mais ou menos equivalentes, mas ainda um pouco distantes do dólar. Mas as três numa posição bastante importante ao ponto de poderem ser consideradas moedas francas. E aí um ponto que eu quero chamar a atenção também, eu já falei sobre isso nos outros vídeos sobre moedas que eu falei aqui no canal, que transformar uma moeda em uma moeda franca, em uma moeda correntemente usada pelo mundo, não é uma coisa que se faz por decreto, não é uma coisa que se faz por vontade, é uma coisa que acontece. As pessoas, o mundo, aceitam, incorporam aquela moeda como parte das suas vidas e parte das suas transações. Eu até usei, né, nos vídeos anteriores que eu falo que é o teste do restaurante ou o teste do boteco. Em que momento que a gente sabe que uma moeda se tornou uma moeda franca? Se você tiver em algum restaurante daqueles bem fuleiro de beira de estrada, assim, sei lá, no Moçambique, no Botsuana, no Timor-Leste, em qualquer lugar desse, e você sacar do bolso uma nota de $100 e o cara aceitar essa nota, então sabemos que é uma moeda franca, né? Se a gente puxa uma nota de $100, o cara aceita. Em qualquer lugar do mundo as pessoas vão aceitar esse pagamento. A gente já não pode dizer a mesma coisa das outras moedas, tá? Então, se você for para um desses lugares aí tentar pagar em real, provavelmente você vai se encrencar, né? Então, o que faz uma moeda ser uma moeda franca não é uma lei, não é o desejo do governante, mas é o fato de que as pessoas, de forma espontânea, aceitam aquela moeda. Mais que isso, às vezes elas têm preferência por aquela moeda. E aí, a gente vem falar do euro, né? Porque foi colocado, mencionado o euro aqui na reportagem, e às vezes a gente esquece do euro. Muitas pessoas, talvez nos últimos anos, por conta das graves e agudas crises na zona do euro, acabaram incorporando uma narrativa de que o euro é uma moeda fracassada, uma moeda falida, um projeto fracassado. E muitas pessoas também que acabam propagando essa narrativa fazem isso não tanto baseado em evidências, em observações, mas baseado em uma posição pessoal / ideológica em relação à União Europeia e ao euro, que enxergam como projetos globalistas. Mas tudo bem, o euro não conseguiu ameaçar o dólar, porém se tornou uma moeda franca, porque ele passa no teste do restaurante. Se puxar uma nota de 100 euros ali também, provavelmente o cara do restaurante vai aceitar. Então, a gente não deve descartar o euro como uma moeda relevante dentro do mundo, uma moeda franca, e no cenário aqui pintado na reportagem, como uma das moedas que vai compor esse mundo monetário tripolar. Inclusive, né, o estudo Coffer, lá do FMI, mostra isso. Quer dizer, o euro tem uma participação extremamente relevante entre as reservas, as moedas usadas como reserva pelos bancos centrais do mundo. Ela está bastante distante do dólar americano, mas o terceiro colocado está muito distante do euro, e aí, ironia suprema, quem é o terceiro colocado aqui, pelo menos no relatório do FMI? Não é o yuan chinês, é o ien japonês. Tudo bem que o relatório do FMI, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele, principalmente nos tempos atuais, porque as informações usadas pelos relatórios do FMI são informações dadas voluntariamente por esses bancos centrais, não são auditadas e nem nada do gênero, quer dizer, são fornecidas pelos bancos centrais, e como a gente está passando por um período com guerras, com tensões geopolíticas, talvez a gente já não possa mais, talvez, confiar tanto nas informações que esses bancos centrais estão passando para a FMI,
principalmente os bancos centrais desses países que estão envolvidos nesses rolos todos por aí. Mas enfim, de qualquer forma está aqui, o euro está firme e forte, não ameaça o dólar, mas nesse aspecto podemos dizer sim que ele se firmou razoavelmente bem como uma moeda franca. E de novo, a reportagem do Business Insider, o economista lá, especialista, pinta um cenário em que ele vê o dólar na dominância, um pouco menos do que hoje, mas ainda assim a moeda dominante, seguida num segundo lugar com as duas outras moedas empatadas, o euro com o yuan chinês. Então o yuan aumenta a sua relevância, aumenta a sua participação, e na visão do Stephen Jay, eu concordo com isso, faz sentido, ele fala, ó, o yuan só não cresce mais, talvez ele só não ganha mais relevância nisso, porque tem problemas da própria China, problemas associados a controle de capitais, né, o fluxo de capitais, entrada e saída de dinheiro, e isso obviamente inibe muita gente. Muitos agentes econômicos ficariam receosos de ter suas reservas na moeda chinesa, que tem uma gestão, vamos dizer assim, um tanto quanto menos transparente que a moeda americana. E outra coisa que também vale a pena ressaltar aqui, muitos bancos centrais, nesses últimos meses ou últimos anos, também estão correndo um pouco em direção ao ouro. O ouro vem ganhando uma certa relevância como reserva de bancos centrais. Então, mais uma evidência aqui de uma desdolarização. A gente vê aí vários cenários radicais surgindo, então falando, olha, criptomoeda tal vai ser a moeda dominante do mundo, ou vamos ter a moeda dos BRICS, vamos ter isso, vamos ter aquilo. O pessoal esquece do euro, tá? Então acaba esquecendo do euro por aí convenientemente, e temos um cenário, então, que parece um cenário plausível, razoável, menos radical, eu diria assim, menos fantasioso, mas hoje é perigoso falar isso porque no mundo atual as coisas mais fantasiosas e mais malucas têm sido aquelas coisas que acontecem, né? Mas enfim, baseado nas evidências, baseado naquilo que a gente vê do comportamento do dólar nos últimos anos, baseado no que a gente tem visto mais recentemente ainda, num prazo mais curto do comportamento da moeda chinesa, esse cenário em que nós teremos uma dominância, porém não tão hegemônica do dólar, junto com o euro e o yuan, então o tal do mundo tripolar, né, um mundo monetário tripolar, parece um cenário plausível para a gente fazer aí algumas projeções para o futuro. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, né, espero que as coisas tenham feito algum sentido aí, né. Novamente, assim, eu vi a reportagem, achei interessante repercutir ela aqui no canal, até para enriquecer os outros conteúdos sobre moedas que também já foram feitos. E é isso aí. Vamos ver o que o futuro guarda para nós, né? Quem será ou qual será a moeda dominante, a moeda franca, ou quais serão? Vamos ver o que acontece aí nos próximos anos. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.